Olá pessoal, me chamo Gabriel Lima e você está no canal Brasil Selvagem. No vídeo de hoje vocês vão ver passarinhadas que eu faço aqui ao redor de casa e também vou mostrar para vocês registros incríveis que eu fiz recentemente. Então se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se você é novo por aqui. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo. E a gente já começa com um bichinho muito legal que eu queria fotografar faz muito tempo e mostrar pra vocês. Essa é a famosa maracanã pequena, uma espécie de psitacídeo muito comum aqui na minha região, que vive sobrevoando o cerrado nordestino em busca de alimento. E aqui onde eu moro ela só tava aparecendo no final da tarde pra dormir, e toda a tarde eu tava acompanhando esse bando pra ver onde eles pousavam e filmar eles. Na temporada de chuva, essas maracanãs aparecem no final de tarde para dormir nos coqueiros da minha região. Por aqui essa espécie é comum, mas não tão abundante assim. E aparecia um bando ali com mais ou menos 7 até 10 indivíduos mais ou menos para se alimentar e dormir nos coqueiros. E apesar de ser uma espécie de psitacídeo, essa espécie é bem quieta. Até mesmo em voo ela costuma vocalizar bem pouco. E acredito que isso acontece por conta dessa ave ser bem arisca à presença humana. Quando ela tá no alto no coqueiro, muito alto mesmo, ela fica bem tranquila, mas ainda mantendo os olhos nas possíveis ameaças ao redor. E diferentemente das maracanãs pequenas, a jandaia verdadeira é quem domina essa parte do Rio Grande do Norte, sendo uma espécie extremamente comum e abundante na região. Seja na estação de seca ou na estação de chuva, essa espécie pode ser vista a qualquer momento. E esses dois aí, pessoal, são um casal. Eles fizeram um ninho aqui perto de casa num coqueiro que estava quebrado. E nesse dia eles estavam até acompanhados de um jovem que estava em um galho um pouco longe deles. Mas nesse dia o mais legal ainda foi ter registrado uma interação entre esse casal. E na primeira tentativa de fazer um carinho quase houve um desentendimento. Mas logo de baixo percebeu que vinha um tratamento relaxante do seu parceiro. E aí está o ninho daquele casal de jandaia. Eles escolheram o oco que um pica-pau de banda branca fez num coqueiro. E eu pude observar esse casal nesse coqueiro por mais de 2 semanas. Acredito que eles ficaram aí por mais de um mês. Só que o problema mesmo era eles querendo dividir essa plataforma que tinha nesse coqueiro aí. Que por eles serem muito grandes, acabava que o espaço era bem pequenininho e eles acabavam brigando.
E esse casal de André também gostava muito de pousar nessa árvore na beira da estrada. Toda manhã e no final de tarde elas estavam por ali, vocalizando e observando o ambiente no alto dessa árvore. E para quem não conhece, esse daí é um dos menores psitacídeos do Brasil, o famoso tuim. E agora no início da seca, eles aparecem em bandos numerosos, se alimentando das sementes secas que aparecem por aí. No inverno, essa espécie é um pouco difícil de se observar, já que ela anda em pequenos bandos e pouco vocaliza. E é nesse período que eles resolvem se reproduzir, e durante todo esse tempo eles incubam os ovos, cuidam do filhote, e até esse momento o filhote já está fora do ninho, até com a plumagem de adulto. E é nesse tempo que o filhote já sai do ninho e já começa a estação de seca. E é quando as sementes começam a secar e ficar ainda mais apetitosas para essas aves. E olhem só que interessante, pessoal, se você olhar na lateral da cabeça desse macho, pode perceber uma cor um pouco azulada ali do lado. Eu olhei algumas fotos no Wikiaves e realmente isso é bem comum, porém nesse indivíduo aí estava bem mais aparente do que outros. Mas uma coisa ainda muito mais legal é você ganhar na loteria da ornitologia e encontrar um tuim totalmente azul, ou melhor, um tuim ciano com a mutação genética que se chama cianismo. Ao invés dele ser todo verdinho assim, ele fica da cor do céu, com uma cor ciano bem vibrante que se destaca no ambiente. Escondido na vegetação, esse jovem tuim estava se alimentando dessa semente espinhosa. E o jovem se diferencia do adulto pelo bico rosa e o olho um pouquinho maior e mais claro. E esse jovenzinho aí já está ficando com o bico branquinho, um pouco cinza. Pode notar ali na ponta do bico dele que já estava deixando a cor rosa para ficar cinza. E um comportamento muito interessante que eu registrei foi esse daí, deles ficarem de cabeça para baixo no fio. Eu não sei o motivo desse comportamento, acredito que é alguma forma de exibição dessas aves.
E essa daí é uma das aves que muita gente escuta, mas não sabe qual que é. Esse é o famoso caneleiro preto, uma espécie muito pequena de caneleiro que é extremamente comum no Brasil. E depois de um tempinho sem ver aqui perto de casa, o Ney voltou a aparecer por aqui. E absolutamente do nada, pessoal, eu vi um urubu de cabeça amarela pousar na estaca na beira da estrada. E de longe, para mim não perder o registro, eu comecei a filmar ele. Porém, eu fui me aproximando dele para pegar uma imagem ainda melhor e me surpreendi. Ele deveria ter sentido algum cheiro ali por perto. Ele estava toda hora olhando para baixo, vendo se encontrava alguma coisa. Acredito que tinha algo ali morto que chamou a atenção dele. E assim, pessoal, me surpreendi muito o quão ele era manso. Eu fui me aproximando dele e nessa hora aí, ele me deixou me aproximar bastante e eu fiz esse registro incrível. E como dá pra perceber, ele ficava toda hora olhando pra baixo pra ver se encontrava alguma coisa. Em outro dia eu estava bem determinado, acordei cedo e fui atrás de 2 fantasmas. E o primeiro eu pensei que era mais difícil, mas acabou sendo mais fácil. Com a sinfonia das maracanas pequenas e de um beija-flor, eu consegui registrar uma das aves mais difíceis aqui na minha região, que é a belíssima e famosa acauã, um falcão florestal enorme que é muito difícil de se observar e também ela é muito arisca. E a imagem ficou assim porque nesse dia estava com neblina. E por ela ser muito arisca, ela sempre pousava em árvores longe de mim. E é incrível a forma silenciosa que essa ave se aproxima de você. Ela vem voando parecendo um urubu preto, bem grandona, com a envergadura de asa muito grande, e ela fica te rodeando só olhando você. Mas por conta do tempo, mais tarde eu decidi chamar ela de novo para registrar ela melhor, um pouco mais perto,
e quem sabe até mesmo gravar um vídeo dela cantando. E logo ela veio, ela pousou em um coqueiro, só que estava ventando muito, mesmo com tripé mal dava para estabilizar a imagem por conta da ventania forte. E ela estando um pouquinho longe, uma distância bem segura de mim, eu decidi se aproximar aos pouquinhos e subir em uma árvore, já que no chão tinha um formigueiro de formigas lava-pé que estava dando uma surra em mim. E foi uma verdadeira aventura registrar essa ave, e eu fiz um registro sensacional. Eu consegui gravar um vídeo que eu jamais pensei que ia conseguir fazer dessa ave, já que foi um verdadeiro desafio gravar um vídeo apenas dela paradinha assim. E eu vou até tirar a música de fundo, já que o músico da vez é ela, a Akawan. Senhoras e senhores, eu mostro a vocês um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei nesse canal. Como vocês puderam ver, o vídeo não ficou dos melhores com aquela estabilidade boa e o som do vento, né? Esses dois acabou atrapalhando bastante,
Mas vamos lá, né, galera? Eu tava em cima de uma árvore com algumas formigas mordendo meu pé. E minha posição que eu tava ali filmando ela não era das melhores. Então, juntando isso tudo, não ficou muito bom o vídeo. Mas esse registro já tá valendo demais. E o outro fantasma foi esse daí. Uma espécie muito difícil de ver, mas fácil de ouvir. Esse é o Saci, da mesma família do Ano Branco e do Ano Preto. Essa espécie é muito difícil de fotografar, já que é extremamente arisca. Essa ave parecia até que estava cantando longe, só que eu fui me deparar com ela em um galho ali, bem escondidinho, e quando eu fui ver, ela estava vocalizando muito baixo. E essa é uma estratégia de sobrevivência dessa ave, já que quando ela percebe um perigo por perto, ela começa a vocalizar baixo, parecendo que está longe. Por conta do seu canto super alto que pode ser escutado de muito longe, essa ave utilizou essa estratégia para confundir os seus predadores e não chamar muita atenção. Galera, ele tá cantando aqui na minha cara, só que ele fica paradinho com esse canto baixo e praticamente não sei onde ele tá. Parece que ele tá alguns galhos à frente, mas ele pode estar na minha cara. Apesar de eu ter registrado ele em uma tarde, ao contrário da Cauã que me deu 3 dias de busca, esse ainda assim eu consegui ser um pouquinho mais difícil de fazer um vídeo bom e fotos boas também. Mas só de ter registrado uma espécie que poucas pessoas tiveram oportunidade de ver, eu fico muito feliz. Uma coisa que eu percebi, pessoal, é que muitos de vocês assistem os meus vídeos e não deixam o like. Vocês não têm ideia do quão difícil é fotografar, registrar esses bichos na natureza e mostrar aqui pra vocês. Sem contar o tempo que eu fico editando vídeo pra postar no canal. Então se você puder me dar uma ajudinha, dando like, compartilhando o vídeo, eu agradeço muito. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a notificação de vídeos novos que chegar por aqui. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.